Olá, meus amigos, estamos apresentando para vocês aqui o nosso estudo básico de mediunidade. Estamos começando nosso tema 24, audiência e clareaudiência, nessa aula de número 65, onde nós vamos estudar sobre audientes e falantes. Vamos lá? Nós temos bastante assunto para tratar hoje e eu quero começar aqui falando sobre médios especiais para efeitos intelectuais. Lembrando sempre que nós fazemos o nosso estudo com base no Livro dos Médiuns e na apostila da Federação de Mediunidade, Estudo e Prática. É claro que incluímos outras obras espíritas, mas são links que nós buscamos através de referências espíritas que partem dos livros da codificação. Então, antes de iniciarmos, vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir aos bons espíritos que estejam presentes, nossos anjos guardiões protetores, trazendo para nós não somente boas vibrações, mas aquela intuição para que possamos fazer o nosso estudo com o espírito da letra. É sempre bom termos bons espíritos junto conosco, nos intuindo para o bem. Então vamos lá. Dentro do Livro dos Médiuns, nós temos o item 165, que nós encontramos o seguinte: estes ouvem a voz dos espíritos, falando sobre médiuns audientes. Eles ouvem a voz dos espíritos. Então é como dissemos, ao falar da pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior, como se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes é uma voz exterior clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos, quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos. Eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado dessa faculdade pode igualmente se comunicar com um espírito, se tiver a auxiliá-lo, um médium audiente que desempenha a função de intérprete. Então essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aquele por quem chama, que é muito difícil acontecer, somente isso, tá? Então, entretanto, já não é quando um espírito mau se lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis, e não raro as mais inconvenientes. Isso acontece muito. Cumpre-lhe, então, procurar livrar-se desses espíritos pelos meios que indicaremos do nosso capítulo da obsessão. Então nós já falamos aqui um pouco sobre a obsessão, e justamente para que a gente pudesse chegar até esse espaço aqui e pudéssemos analisar melhor o que seriam esses médiuns audientes e falantes. Então nós temos que alguns tipos de vozes, conforme Kardec fala ali, elas são ouvidas. Que vozes seriam essas? Aquela voz interior. Algumas vezes a voz do espírito ela é ouvida internamente. Então, como se fosse uma reflexão mental. É isso que o médium vai perceber. Ou então, exteriormente falando, aquela voz que vem de fora mesmo, que você escuta como se estivesse ao seu lado, que é aquela voz exterior clara e distinta, como de uma pessoa viva, né? Dentro do nosso conceito aqui de vivo, né? Encarnado, né? Vamos dizer assim. Isso vai permitir que o médium audiente ele converse com o espírito de uma maneira mais direta, né? O segundo ponto que Kardec aborda aí, dentro do Livro dos Médiuns, é o reconhecimento dos espíritos pela voz. Então, o médium audiente, ele que tem o hábito de se comunicar com aquele determinado espírito, ele vai conseguir reconhecer imediatamente pela voz, pela natureza da voz. Então, dificilmente vai ser enganado, porque isso vai sugerir uma familiaridade contínua, um entendimento profundo das características vocais espirituais. Por isso que é muito complicado, às vezes, você recebendo uma mensagem e o espírito falar: eu sou a sua mãe, por exemplo, sua mãe, ou sou a mãe de fulano de tal, e você atestar que realmente seja o espírito
da sua mãe ou da mãe de outra pessoa, porque precisa de buscar mais características para que você possa confiar, precisa ter uma frequência, né? Coisas assim muito particulares que você possa determinar para fazer o reconhecimento pela voz, porque você não está vendo, né? Aqui é médio audiente. A comunicação mediúnica assistida, né? No caso, o médium seria o intérprete. Então, quem não possui a capacidade de ouvir os espíritos pode se comunicar, como Kardec fez diversas vezes, utilizando médiuns para trazer elementos, complementos para a doutrina, para a codificação. Então, os espíritos podem se comunicar com esses médiuns através, né, como se ele fosse um intérprete. O médium audiente passa a ser um intérprete, aí a gente pode classificar como uma comunicação mediúnica assistida. E a experiência mais positiva que nós podemos ter seriam quando se comunicam espíritos bons. Então essa faculdade de ouvir espíritos bons é muito agradável, né? Principalmente quando só se ouve espíritos bons, mas eu já falei que é difícil, porque aqueles que a gente chama especificamente nem sempre comparecem. Isso implica numa experiência enriquecedora quando eles vêm, e muito positiva, né, para o médium. Mas quando não, nós temos o que a gente pode chamar de um desafio inconveniente, que são aqueles espíritos maus que vão aparecer, eles vão tentar usurpar, né, a identidade de um outro espírito. A situação pode se tornar até problemática demais quando esse espírito mau se apega ao médium. Aí ele fica fascinado, fazendo ele ouvir coisas desagradáveis, às vezes inconvenientes, constantemente. Aí, nesse caso, a mediunidade auditiva se transforma numa fonte de aflição e de uma obsessão. É muito perigoso. Então, é por isso que é necessário estudar, saber esses conceitos, ler o livro dos médiuns, a codificação toda, porque sempre, não é só no livro dos médiuns que nós vamos encontrar informações para a mediunidade, principalmente porque a base de toda a doutrina são os ensinamentos de Jesus. E muitas às vezes ficam somente com o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, esquecem o Evangelho. Nós não podemos perder. Então, principalmente se a gente quer se livrar desses espíritos maus, para procurar se livrar dele, porque a maioria está aqui presente, nós estamos em provas e expiações. Então é imperativo que o médium busque se livrar dessas influências negativas para evitar o desequilíbrio emocional e espiritual, através dos ensinamentos de Jesus, da oração, de você se vigiar sempre, né? Quando fala vigiar, vigiar o seu interior. Será que você está conseguindo realmente alcançar a sua reforma íntima? Ou às vezes é só superficial? Então, dentro desse texto do Livro dos Médiuns, nós podemos fazer uma reflexão. Ver que Kardec ali enfatiza essa dualidade da mediunidade auditiva, né? Porque existe dentro dela os aspectos positivos e os outros que são desafios, podemos dizer assim, desafios, para não falar negativos, vamos falar desafios. Que enquanto a nossa capacidade de ouvir espíritos ela pode ser uma bênção, quando se trata de comunicações com as entidades benevolentes, ela também pode se transformar no fardo com a presença dos espíritos malévolos, daqueles espíritos que gostam de fazer brincadeiras, passar por outras identidades, né, que usurpam, né, a identidade de outros espíritos, né, que são aqueles que muitas das vezes notam que o médium, vamos dizer assim, entre aspas, né, caiu no conto dele. E eles adoram isso, né? São os zombeteiros. Então, portanto, é essencial que o médium audiente ele possa aprender a gerenciar essa faculdade. Então, ele não pode fazer isso sozinho. Tem que ter auxílio, por isso que é bom você frequentar o centro espírita, ter auxílio de outros médiuns já experientes
está dentro da doutrina, familiarizado com tudo, para você poder gerenciar essa faculdade, buscar proteção, o equilíbrio, para você manter essa harmonia com as suas experiências mediúnicas, tá? Então, dentro do que nós estamos vendo, voltando aqui no livro dos médiuns, nós temos aqui, então, os médiuns falantes, que seriam os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem. Tá? Isso é um outro tipo de mediunidade. Aquele lá você fica ouvindo a voz interior ou uma voz exterior. Esse aqui, ele só transmite o que ele está ouvindo direto. Tá? Então não são, a bem dizer, médiuns falantes. Né? Esses últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Às vezes eles nem ouvem. Neles o Espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Então, no médium falante é mais semelhante ao que faz a psicografia, que permite que o médium, que o espírito, assuma o comando da caneta, da escrita, da mão, né, do braço. Aqui ele permite, né, que ele assuma esses órgãos da palavra. Então, querendo se comunicar, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. Há um toma da mão, conforme nós falamos, esse é o outro da palavra. Há um terceiro do ouvido, que é aquele audiente. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas das vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente guarda a lembrança do que diz. Então a psicofonia pode fazer com que o médium não se recorde do que ele falou. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Então, nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Essa mensagem que vamos ouvir agora é do espírito do Padre Eustáquio, que foi através da psicofonia de Chico Xavier, em 11 de novembro de 1954. E sabendo que o Padre Eustáquio morreu em 1943, quase um ano antes dessa mensagem dada ao Chico. Nós vemos uma mensagem de amor, falando do poder da oração, da frequência, né, das energias curativas que ela traz. Uma mensagem muito importante. Fica a título do médium falante, tá? Conforme nós estamos aprendendo aí no nosso estudo. Um exemplo. Seus amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações, conduzindo a nossa vontade para a luz que o Evangelho nos oferece. Fui padre católico romano, naturalmente limitado às concepções do meu ambiente, mas não tanto que não pudemos compreender todos os homens como tutelados de nossos irmãos. A morte do corpo veio dilatar os horizontes de meu entendimento e agora fecho com mais clareza a necessidade de um esforço conjunto de todas as nossas escolas de interpretação do Evangelho no sentido de nos confraternizarmos com mais fervor, com mais sinceridade, à frente
do eterno amigo de nossos destinos. Com esse espírito de novo discernimento, visito vosso núcleo de ação espiritual e evangelizante, tomando por lembrança de nossa presença o tema da oração como poder curativo, a fim de situarmos a nossa fé num plano cada vez mais elevado. O mundo permanece coberto de males de toda sorte. Há epidemias de ódio, de desequilíbrio, de perversidade, de ignorância, como em outro tempo a terra conheceu as epidemias de peste bubônica, de febre amarela. Em toda parte vemos enfermidades, aflições, descontentamentos, desarmonias. Tudo é doença do corpo e da alma. Tudo é ausência da luz divina. Tudo representa fuga do Espírito do Senhor. E nós sabemos que todos temos à nossa disposição a prece como força de restabelecimento de nossa harmonia diante dos desígnios soberanos do céu. Precisamos orientar as nossas atividades no sentido de adaptar o nosso espírito à confiança e à submissão à vontade divina, acalmando nossa alma, sossegando nossos impulsos e, em seguida, elevar o nosso pensamento ao manancial de todas as bênçãos, colocando a nossa vida em ligação com a vida infinita. Sabemos hoje que outras vibrações focam o pensamento da ciência, além do ultravioleta do infravermelho. À medida que a inteligência terrestre se desenvolve no esclarecimento necessário, compreende o homem com mais força que toda a matéria é condensação de energia. Disse o Senhor: vós sois a luz do mundo. E hoje, a definição científica vigente no mundo revela o próprio corpo tenso do espírito encarnado como sendo um conjunto de forças atômicas, libertando microscópicas explosões de luz. A luz está em toda parte. E hoje nós sabemos que há um fluxo divino da força do amor infinito em frequência muitíssimo elevada, em comprimento de onda ultra curta, que pode ser transmitida de espírito a espírito, e essa força
é assimilável através da oração. Cada aprendiz do Evangelho necessita afeiçoar-se ao culto da prece no seu próprio mundo íntimo, valorizando a oportunidade que lhe é concedida de aproximação do divino manancial das forças infinitas. Para isso, porém, é indispensável que a mente e o coração da criatura estejam em sintonia com o amor verdadeiro que domina todos os ângulos do universo. A lei do amor é tão matemática como a lei da caridade. Mentalicemos a eletricidade, por exemplo, ante o serviço da iluminação desta sala. Caso apareça qualquer hiato na energia, ninguém se lembra de acusar a usina como se a eletricidade deixasse de existir. Naturalmente, lembrar-nos de que há um defeito na lâmpada ou na tomada de força. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo está fluindo para todos os corações, porque esse amor é o amor de Deus Todo-Poderoso. É imprescindível, no entanto, que a lâmpada de nossa alma esteja em condição de receber esse fluxo divino para engrandecimento de nossas experiências. O fio e o vidro na lâmpada são apertechos de manifestação da luz. A eletricidade, porém, é invisível. Assim também nós vemos o amor de Deus em nossas vidas, por intermédio do grande mediador, nosso Senhor Jesus Cristo, em forma de alegria, de paz, de saúde, de concórdia, de progresso, de felicidade, mas, acima de todas essas manifestações sensíveis, a nossa capacidade de apreciação está o invisível manancial do infinito amor e da infinita sabedoria. Imaginemos também nesta casa, usando as imagens mais simples, o serviço da água que beneficia a nossa permanência dentro dela. Naturalmente, as fontes são vivas, alimentadas por vivos poderes da criação. Mas, para que essa água chegue até o recinto das nossas necessidades, não dispensamos a instalação. Os canos devem estar bem dispostos e limpos. Assistindo, é necessário que todas as atitudes em desacordo com a lei do amor sejam extirpadas de nossa vida, para que o fluxo divino do poder infinito se escoe através de nossos humildes recursos. O canal da nossa mente e do nosso coração deve estar desimpedido de todas as formações de sentimentos que não se harmonizam com o ensinamento de nosso Senhor. Atingindo essa fase de preparação, é possível usar a oração como poder curativo, como elemento de reajuste para nós e para os outros, para os que se encontram perto de nós e para os que se encontram longe de nós. Ninguém pode calcular na Terra
a extensão dos recursos de uma prece nascida do coração humilde e sincero à frente do Senhor. Naturalmente, que as sulfas e os sais, as vitaminas e a radioatividade são elementos que a providência divina colocou em serviço dos homens na Terra. É também compreensível que o médico seja indispensável muitas vezes à cabeceira dos doentes, porque em muitas situações o enfermo precisa do médico e o médico precisa do enfermo. A lei da cooperação encontra-se na base de todas as edificações evangélicas. Mas nós podemos usar esses recursos que se encontram em nós mesmos, ligando o fio de nossa fé à usina poderosa do amor infinito e do infinito bem, e estejamos convencidos de que as fontes vivas do amor eterno derramar-se-ão através de nossas mãos, de nossos pensamentos e das nossas palavras, toda vez que nos dirigirmos a elas com o coração tocado de confiança, assim como a lâmpadas de diversos feitios e de diversas capacidades. Cada criatura tem a sua capacidade apropriada. Uns recebem menos força, outros recebem mais força. Assim sendo, conduzamos nossa boa vontade aos companheiros que sofrem e às nossas próprias necessidades orgânicas da alma e do corpo. É necessário compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de sangue espiritual no levantamento das nossas energias. Se nos sentimos fracos, peçamos o auxílio de um companheiro, de mais 2 companheiros, de mais 3 companheiros, de mais 4 irmãos, porque as forças reunidas multiplicam as forças e há mais possibilidade para a eclosão do auxílio divino, que como a eletricidade e como a fonte estão simplesmente esperando que a nossa capacidade de transmissão e de sintonia se elevem em nosso próprio favor. Mentalizemos o órgão enfermo, a pessoa necessitada, a situação difícil, como o campus em que o amor divino vai se manifestar, e ofereçamos nosso coração, nossas mãos, que são as antenas do progresso, escultoras da prosperidade, que nos felicita o caminho, e então veremos fluir através de nós os mananciais da vida eterna, porque o Pai todo compassivo e Jesus, nosso Senhor, nunca estão empobrecidos de misericórdia e de bondade. A indigência é sempre nossa. Muitos dizem, não posso ajudar porque não tenho fé. Não posso ser útil porque não sou bom. Mas se nós já tivéssemos fé,
E se nós fôssemos bons, estaríamos em outras condições. Nós estamos aprendendo, meus irmãos. Nós somos discípulos da vida infinita. E como aprendizes, precisamos exercitar. Vamos conduzir a nossa boa vontade. O Senhor comparou a nossa fé neste mundo ao grão de mostarda. Não temos ainda a árvore da fé, mas temos o grão de mostarda. Temos a migalha de nossa confiança e o Senhor aumenta essa migalha, como opera o milagre do crescimento da árvore. Para isto, porém, é preciso que nos disponhamos a fazer de nossa vida um canal de manifestação da divina vontade. Todos temos provas, todos temos problemas, dificuldades, aflições, impedimentos, inibições, enfermidades, limitações, mas dia a dia, colocando nossa alma à disposição dessa luz divina que flui do centro do universo para todos os recantos em que a vida se manifesta, então estejamos confiantes de que não nos faltará desenvolvimento, crescimento, elevação, santificação. Trabalhemos assim pela oração purgativa. A vossa Assembleia de socorro aos espíritos sofredores, aos nossos irmãos transviados na sonda, é uma exaltação da prece curativa. Porque trazeis a este ambiente a vossa boa vontade, aquilo que possuíste melhor, e contais simplesmente com o divino poder, já que nós de nós mesmos nada possuímos ainda de bom, senão a migalha da nossa confiança e da nossa boa vontade. Vamos estender esse serviço. Vamos trabalhar e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Eu desejo o vosso humilde irmão Eustáquio. Então nós vemos que as situações são diversas. E como é que nós poderíamos entender isso tudo que o Kardec falou com relação a médiuns falantes, né? Que é uma das formas da mediunidade onde o espírito se comunica através da palavra falada do médium. Essa distinção entre médiuns audientes e falantes. Nós podemos agora lembrar do que nós vimos logo no início, porque os audientes, o que eles faziam? Eles transmitiam, né? Eles transmitem, né? Melhor dizendo, o que eles ouvem dos espíritos. Então eles funcionam como um intérprete, ouvindo a mensagem, transmitindo verbalmente. Já os falantes, através dessa psicofonia, não necessariamente eles ouvem o espírito, em geral não ouvem. O espírito atua diretamente sobre os órgãos da fala do médium para poder transmitir essas mensagens. Nós vemos que dentro desse mecanismo todo de comunicação, essa ação sobre os órgãos do médium falante, onde ele utiliza o órgão mais flexível do médium. Por exemplo, no caso, se for na psicofonia, na psicografia seria a mão. Nesse caso, a fala. No outro, já é a audição, no médium audiente. Então, para o médium falante, o espírito atua diretamente no órgão da fala. E o estado de consciência. Em geral, o médium falante, ele se expressa sem estar consciente no que ele está falando. Então, muitas vezes, transmite informações que estão até fora do alcance do conhecimento dele, ou da inteligência habitual. Isso pode causar impressão, né? Pode parecer fantástico, espetaculoso, mas não é esse o objetivo. Então, tem que fugir disso também. E porque muitas vezes a memória do que foi dito, mesmo ele estando acordado em estado normal, raramente ele vai lembrar.
do que disse durante a comunicação. Então não adianta perguntar ele depois. Aquilo que você disse sobre aquele estado, aquela situação. A não ser que ele tome total, vamos dizer assim, total controle sobre o órgão da fala para ele poder se expressar e falar tudo que realmente ele precisa, que aí o médium vai produzir palavras que ele nunca falou antes, que ele nunca leu, nunca escreveu. Mas isso é bom, que permite que outras pessoas possam se comunicar com o espírito, né? Semelhante ao médium audiente, tá? Conforme o médium audiente faz aquele intérprete, tá? Semelhante. E a passividade, segundo Kardec, ali nós vimos, ela é variável. O médium falante, essa psicofonia nem sempre é completa, tá? Porque alguns podem ter até a intuição do que está sendo dito na hora. Enquanto eles falam, enquanto o espírito está utilizando os órgãos da fala dele, ele consegue escutar alguma coisa e aí vai se lembrar de alguma coisa. São raros esses, mas indica ali um certo grau de consciência durante essa transmissão, tá? Então, meus amigos, nós estamos ficando por aqui. Eu acho que nós podemos fazer uma reflexão final para terminarmos o estudo de hoje sobre audientes e falantes, desse nosso estudo 65, da aula 65, uma reflexão final. Nós vemos que essa complexidade da mediunidade falante, destacando que, diferentemente dos médiuns audientes, os falantes muitas vezes não têm consciência do conteúdo que transmitem. A ação do espírito sobre os órgãos da fala é direta, e muitas das vezes o médium não retém memória do que foi dito. Esta forma de mediunidade permite uma comunicação eficaz do espírito com outra pessoa, usando o médium como um canal. Entretanto, a passividade do médium pode variar, com alguns tendo uma certa intuição do que eles expressam. Então, alguns podem chegar, mas são poucos, podem chegar a lembrar porque ouviram parte do que o médium falou ali, usando o seu equipamento, né, mediúnico. A referência, então, é o Livro dos Médiuns, dessa vez somente o Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 165 e 166, onde você vai encontrar falando sobre os audientes e falantes. Eu espero que vocês continuem estudando, não deixem de fazer suas anotações, suas pesquisas. Tem o NAPSearch, né, .org Brasil, que você pode fazer pesquisa lá de obras espíritas, né, muito bom, é excelente. E os livros, comprem livros físicos para ajudar não só a Federação, a Mansão do Caminho e outras instituições, tá bom? Então, não deixem de fazer, conforme eu disse, o seu estudo posteriormente em casa, anotando tudo, ok? E o Mestre Jesus esteja iluminando seus corações e até a próxima. Descubra o mundo fascinante da mediunidade. Desvende os segredos e maravilhas que a mediunidade oferece. Explore, junto conosco, as diferentes capacidades mediúnicas que há séculos encantam e intrigam a humanidade. Entenda como a percepção espiritual pode transcender os limites físicos e como a clarividência revela aquilo que está oculto aos olhos comuns. Descubra como os médiuns podem ouvir vozes e sons do mundo espiritual e como essa habilidade é usada para transmitir mensagens do além. Entenda fenômenos como materializações, levitações e outras manifestações físicas que ocorrem através da interação entre espírito e o mundo material. Estude as comunicações inteligentes que trazem mensagens e ensinamentos profundos, proporcionando uma conexão mais direta e consciente com os espíritos. As capacidades mediúnicas dos animais, como eles podem perceber e interagir com o mundo espiritual. Amplie seu conhecimento sobre o mundo espiritual e venha desvendar os mistérios da mediunidade.